Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Eclésio Gomes e a aula de hoje é sobre a teoria sintética. Essa aula é dividida em dois blocos e no bloco de hoje trataremos de variabilidade genética e a seleção natural, ou seja, mecanismos evolutivos, não é? Então, vocês já devem ter se perguntado por que a girafa possui um pescoço longo. Então, vocês podem ir pensando ao longo da aula por que essa girafa possui esse pescoço longo, o que proporcionou a ela e qual pressão evolutiva pôde ter feito isso para que ela possuísse esse longo pescoço. E agora eu vou sair dessa aba e seguirei para essa outra aba para apresentar essa tela cheia. Então, o que seria essa teoria sintética? Ela também é conhecida como neodarwinismo ou nova síntese. E ela foi desenvolvida a partir da década de 1930, reunindo vários cientistas do mundo todo. Tá? E ela ajudou a esclarecer pontos obscuros do darwinismo. Ou seja, quando o Charles Darwin fez os estudos evolutivos, dando origem à teoria evolutiva, né, do darwinismo, ele não tinha por conhecimento mecanismos genéticos que só foram descobertos após os estudos de Mendel. E essa nova teoria, a teoria sintética, ela sintetizou esses conhecimentos dos estudos de Darwin com os conhecimentos de genéticas mais modernos. E essa nova síntese ela contempla mutações, reprodução sexuada, seleção natural, seleção sexual, migração e isolamento geográfico e reprodutivo e deriva genética. Na aula de hoje trataremos sobre mutações, reprodução sexuada, seleção natural e seleção sexual, os que estão marcados em vermelho. Então, a mutação e a reprodução sexuada são mecanismos que geram uma variabilidade genética nas populações. Nós vamos ver como isso é importante. Então, o que seria mutação? Mutação é a mudança na sequência de bases do DNA. Pode ser entendida dessa maneira, né? E o que pode causar essas mutações? Pode ser causadas por vírus, por radioatividade, por ações de produtos químicos, e também por defeitos no mecanismo de duplicação do DNA. Então, embora nós tenhamos mecanismo de reparo nessa duplicação do DNA, se durante essa duplicação ocorrer um erro, esse mecanismo vem e corrige esse erro. Mas pode ser que passe aí uma mutação e não seja corrigida, gerando essa mutação e, se for em um gameta, essa mutação pode passar adiante. Ou se for em uma bactéria que se divide por bipartição, em que as novas bactérias são iguais, essa mutação também passa adiante. E também pode ser causada por vírus. Então, uma mudança na sequência de bases pode provocar o aparecimento de uma nova característica. Em células somáticas, que são essas células de todo o corpo, menos as germinativas, elas não causam um efeito evolutivo, porque não passam para os descendentes. Já em células germinativas, pode causar sim esse efeito evolutivo, porque passa para seus descendentes. E essas mutações elas ocorrem, né, ao acaso. Então, o ambiente ele não favorece o aparecimento de mutações vantajosas. O ambiente ele não favorece nem vantajosa nem desvantajosa. É o seguinte, por exemplo, se tiver um animal que viva em um ambiente frio, a mutação que aparecerá nele não necessariamente vai ser vantajosa. Pode ser desvantajosa também. E ela pode ser mais desvantajosa do que vantajosa em uma probabilidade, porque os animais hoje em dia eles são tão bem adaptados a seu habitat, a seu ambiente, que se aparecer uma mutação, é mais difícil que seja vantajosa essa mutação. E se essa mutação
ocorrer e resultar em um fenótipo favorável, ela será selecionada positivamente. Então, se um animal tiver uma mutação, e essa mutação for favorável a ele, fornecer uma característica vantajosa, ela será selecionada positivamente porque ajudará ele, né, em algum processo. E são raras em razão da existência de um mecanismo de reparo, porque esse mecanismo, né, vai nos ajudar a corrigir esses erros na duplicação do DNA, mas pode ser que apareça, que passe, essa mutação passe. Então, as bactérias que sofrem uma mutação e adquirem uma enzima que degrade um antibiótico tendem a ter um crescimento populacional, enquanto outras populações entram em declínio e podem desaparecer. Então aqui nós temos a foto de um experimento com colônias de bactérias. Se uma única bactéria tiver uma mutação e adquirir essa enzima que degrada o antibiótico presente nesse líquido em que ela está inserida, no recipiente, ela vai se multiplicar. Se multiplicando, ela vai gerar ali uma colônia que é resistente a esse antibiótico, né? Vai se multiplicar cada vez mais e aqui nós podemos ver nesse segundo recipiente que ela se propagou em todo o recipiente. E essas bactérias que não tiverem, né, que não tiverem essa capacidade de resistência ao antibiótico, elas serão reduzidas. Agora falaremos da reprodução sexuada e como ela pode ajudar na variabilidade genética. Na reprodução assexuada, os filhos são iguais aos pais e as únicas modificações resultam de mutações, né? Essas mutações que ocorrem, elas também podem gerar novos alelos, coisa que não acontece na reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, a meiose produz grande variedade de gametas, filhos geneticamente diferentes, ou seja, gera uma variabilidade genética maior. Embora a reprodução sexuada não crie novos alelos, ela pode promover combinações, recombinações, aumentando também a variabilidade genética. Agora falaremos sobre a seleção natural. Então, nela, são favorecidas as características que aumentam as chances de um indivíduo alcançar a idade reprodutiva, levando indiretamente ao sucesso reprodutivo. E aqui embaixo nós podemos ver, né, algumas adaptações que fizeram com que esses animais atingissem a idade reprodutiva, auxiliassem eles. Nós temos aqui a camuflagem de alguns lagartos, nós temos o bico rígido e longo do pica-pau, que ele perfura, né, a madeira atrás de seu alimento. Temos a peçonha das serpentes e temos o efeito Doppler dos morcegos, que ele utiliza ondas sonoras para conseguir localizar as suas presas, né, no ambiente e se localizar no ambiente, ali no ambiente de cavernas ou ao longo da noite. Então aqui nós chegamos até a seleção natural nas girafas, né? Então o que teria feito com que essas girafas possuíssem esse pescoço longo? Então, as teorias principais são que elas utilizam, né, o pescoço e a cabeça para brigas. Elas giram o seu pescoço, chocando seu crânio com o crânio do oponente. Também esse pescoço longo proporciona a ela uma vantagem quando ela vai beber água, deixando os seus membros, suas patas, mais distantes da água e mais distantes também dos predadores. Aqui nós temos um lobo com a sua pelagem branca, então na época de inverno ele consegue se camuflar melhor na neve. E aqui nós temos um exemplo de seleção natural na espécie humana. Então, na África, a presença de um alelo que causa anemia falciforme tornou-se muito alta. Homozigotos apresentam problemas que podem ser fatais, homozigotos sendo aqueles que possuem alelos iguais, por exemplo, azão-azão ou azinho-azinho. E já os heterozigotos,
que possuem alelos diferentes, né, azão, azinho, ou não possuem a doença ou apresentam de forma que não há prejuízo à sobrevivência. Então, esses heterozigotos são resistentes à malária nessa região. Então, esses indivíduos eles têm uma maior sobrevivência nessa região do que indivíduos em outras regiões do planeta. E aqui nós chegamos à seleção sexual. O que seria isso, né? É o processo pelo qual certas características sexuais se propagam por causa da maior facilidade para conseguir parceiros para a reprodução. Então aqui nós temos, por exemplo, o canto dos pássaros, que atrai as fêmeas. Nós temos aqui o pavão com as suas penas, né, que chamam bastante atenção. Por último, aqui eu apresento a vocês uma questão do Enem para ajudar. Tá? É uma questão de 2011. E eu vou ler o enunciado. O argumento presente na charge consiste em uma metáfora relativa à teoria evolucionista e ao desenvolvimento tecnológico. Considerando o contexto apresentado, verifica-se que o impacto tecnológico pode ocasionar. A charge da questão seria essa. Então, o que pode ocasionar? A. O surgimento de um homem dependente de um novo modelo tecnológico? Será? B. A mudança do homem em razão dos novos inventos que destroem sua realidade. A problemática social de grande exclusão digital a partir da interferência da máquina. A invenção de equipamentos que dificultam o trabalho do homem em sua esfera social. O retrocesso do desenvolvimento do homem em face da criação de ferramentas como lança, máquina e computador. Então, o gabarito dessa questão seria a alternativa A, né? O surgimento do homem dependente de um novo modelo tecnológico. Então, nós sabemos que a cada dia que passa, o homem fica cada vez mais dependente dessa tecnologia que está surgindo, né? De um novo modelo tecnológico. E nós devemos se adaptar para nós conseguirmos adentrar no mercado de trabalho e até a vivência no dia a dia mesmo com essas novas tecnologias. Então é isso, pessoal. Tenham uma boa noite e até a próxima aula.